isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E o teu Espírito nos revela isso. O mesmo Espírito que perscruta, que sonda as profundezas de Deus. Então, Espírito Santo, nós pedimos a Ti, toca os nossos ouvidos. Nós queremos Te ouvir. Toca os nossos olhos, nós queremos ver aquilo que Deus tem preparado. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. E você pode abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo 19. Alguns anos atrás, nós conhecemos Pastor Francisco nessa caminhada que ele relatou nesta manhã. A sua jornada nós nos conhecemos em 93, justamente naquele encontro de Valinhos que ele mencionou. Ali para mim foi a primeira vez que eu fui convidado para ajudar a orar. E como ele descreveu naquela reunião do Vale, eu fui lá para frente, não no Vale, lá em Valinhos. Eles pediram, vai orando com o pessoal. E aquela lá foi a primeira vez que alguém, Senhor, abençoa esse rapaz em nome. Ué, cadê? Ele estava estirado no chão ali. Eu acho que eu fiquei mais assustado que qualquer outra pessoa, porque havia um mover de Deus naquele momento que eu acho que qualquer um que impusesse a mão, Deus iria mover. E foi tremendo. E temos conhecido o pastor Francisco nesses anos. Tem sido gostoso estar com ele, ouvir dessa caminhada e ouvir que tem alguma coisa sobre Havaianas amanhã. Essa é novidade, essa eu não ouvi ainda. Vai ser muito bom. E é interessante porque a nossa caminhada, embora pessoas diferentes e situações diferentes, tem algumas semelhanças. Também foi professor e diretor num seminário. E o Senhor começou a fazer algumas coisas na nossa vida em 92, 93. E a partir daquilo nós fomos liberados para ministrar o corpo de Cristo. E Deus falou para a gente ficar durante um tempo numa caverna. Então nós temos passado muito tempo nos últimos 6, 7 anos parados e ouvindo o Senhor. E eu quero trazer nesta manhã algumas coisas que Deus tem falado. Eu vou estar falando sobre a santidade. O meu coração arde para ser santo, como Jesus é santo, para a igreja ser santa, preparada, ataviada para o nosso encontro com o Senhor. E para o cumprimento da palavra do Senhor, quando Ele falou para Israel, isso que está em Êxodo 19. E eu queria que você visse comigo a partir do versículo 5. E para isso, eu queria primeiro que você fechasse seus olhos. Tem que fazer o que Deus manda. Eu gostaria que você recebesse do Senhor a ministração do Senhor pelo shofar.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos do Brasil. É assim que o Espírito Santo leu essa palavra para mim uns 3 anos atrás. São essas as palavras que falarás aos filhos do Brasil. Ouça novamente Êxodo 19, versículos 5 e 6. Porque são para ti, ó Brasil. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos do Brasil. Brasil, tu és escolhido. Brasil, tu és escolhido. Quando Deus falou essas palavras para o povo de Israel, tinha acabado de sair do Egito. Povo escravo, menosprezado, desprezado, para eles até desterrado, porque eles tinham ouvido falar de alguma terra prometida, mas isso era quase 500 anos antes. É muito tempo. Ainda estava com uma mentalidade, uma visão de si como um escravo. E Deus queria mudar isso. E Deus falou com esse povo que se fizesse a aliança com ele, seria propriedade peculiar, diferente de todas as outras nações. Singular. Não iria seguir os padrões dos outros povos. Seria uma nação santa e reino de sacerdotes. Brasil, Deus está tratando com a nação brasileira, com as palavras e a linguagem que Ele tratou com o povo de Israel. E nesta manhã eu queria trazer algumas coisas para mostrar isso. Porque Deus está querendo mudar o coração, a mente da igreja, para que a igreja seja instrumento para transformar as cidades e a nação. Nós precisamos ouvir o que o Senhor está falando a nosso respeito. Porque para Deus, Brasil é escolhido.
Deus tem escolhido essa nação. Brasil, tu és escolhido. Eu gostaria de fazer uma leitura de algo que acabamos de passar no mês de abril. Nós celebramos no 22 de abril, ok? 500 anos do descobrimento pela Europa. Vamos deixar isso muito claro. Portugal e Espanha. Ótimo. Sabemos e queremos reconhecer a existência, a residência, posse dessas terras pelos índios muito antes. Concordamos? Nós queremos saber o que é a verdade. Mas, eu quero declarar que Deus estava fazendo algo quando Ele trouxe os portugueses. Dia 22 de abril nós celebramos 500 anos. 500 anos, se você fizer uma avaliação, são 10 jubileus. E justamente em anos redondos, 1500 para 2000. Eu não sei de nenhuma outra nação que tenha caído tão direitinho no calendário como o Brasil. Mas eu queria que a gente visse algumas coisas que eu creio que Deus estava escrevendo. Interessante, pastor Francisco agora de manhã falar sobre sinal. Ouça os sinais de Deus, leia os sinais de Deus, Deus escrevendo na história dessa nação, porque quando Pedro Alves Cabral veio para o Brasil, ele veio enviado por um rei. Esse rei chamava Emanuel. Emanuel. E quando ele pisou, quer queira, quer não, pelo bem, pelo mal, nas mãos de, se você gostar ou não, nas mãos da única igreja que existia naquela época, que era cristã, a igreja católica, estava essa palavra. A que nós temos aqui. Essas terras foram declaradas as terras da Vera Cruz. As terras da verdadeira cruz. Essa é só de Jesus Cristo. Desde o momento em que os primeiros pisaram, Deus estava fazendo uma declaração. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso, porque nós temos um bloqueio em relação à Igreja Católica, em relação àquilo que nós temos recebido. Mas vamos ajudar a mudar isso. Se nós podemos reconhecer que a nossa herança vem dos judeus, de Abraão até nós, você concorda com isso? Gálatas 3, 13 e 14, que termina falando a bênção de Abraão vem até nós, o Espírito prometido. Tá? Queridos, nessa caminhada, tem 1500 anos da igreja, que hoje se chama católica. Ela foi responsável durante anos e anos e anos por ser guardião dessa palavra.
Essa palavra não teria chegado a nós, não fosse essa igreja. Ela precisa de arrependimento? Sim, precisa. Tal como a igreja de Éfeso, que passou o maior avivamento do Novo Testamento, quando Jesus escreveu a primeira carta para a igreja em Éfeso, em Apocalipse 2, dizendo, arrepende-te. Ela precisa de arrependimento, sim. Tal como a igreja protestante também precisa de arrependimento, em relação a muitas alianças, etc., etc., que ela tem. Não vamos fazer acepção de pessoas. Vamos olhar com os olhos do reino de Deus. Deus estava fazendo uma declaração. Em nome do rei Emanuel, essas terras são as terras de Veracruz. Se você olhar o desenvolvimento, onde que você vai encontrar no mundo uma nação que tem a declaração pelo local chamado Vitória do Espírito Santo? Ouça. Ouça. Deus está escrevendo. Satanás não pode dar nomes para cidades. Ele tenta, mas ele só distorce. Satanás vai querer dar nome Vitória do Espírito Santo. Ele está fazendo tudo para arruinar aquela cidade, sim. Mas Deus colocou Vitória do Espírito Santo no Brasil. Eu acho que vocês estão achando pouco. Ou estão assustados? Brasil, tu és escolhido. Onde que você vai encontrar Salvador da Bahia de Todos os Santos? Não aqueles do outro lado. Quem são os santos? Nós! Um porto seguro, um porto alegre, a vitória da conquista. Dia 22 de abril, nós celebramos 500 anos, 10 jubileus. É importante reconhecer que são 10 jubileus. Jubileu fala do perdão, jubileu fala do resgate de todas as coisas perdidas por causa de pecado. O perdão de todas as dívidas, o perdão de todos os pecados. Restauração. 10 fala de governo humano. 10 jubileus. E Deus está destacando, até esse momento, tem havido governo humano. Até agora, governo humano. Mas eu não sei se você fez a leitura desses dias em volta de 22 de abril. 23 de abril, alguém lembra que dia que era? Além de domingo? 23 de abril era a Páscoa. Espera aí. 23 de abril, a Páscoa. Domingo. Significa que sexta-feira era sexta-feira da paixão. Celebrando o derramamento do sangue do Cordeiro. Não é isso? Estou correto? Está certo? Eu queria que você visse uma coisa comigo, porque se sexta-feira celebrava
derramamento do sangue do Cordeiro, 23, domingo, 22, sábado, 21 de abril, sexta-feira. 21 de abril. Espera aí. 21 de abril é uma data importante para o Brasil. Em primeiro lugar, sempre lembramos 21 de abril como o dia de Tiradentes. Quem era Tiradentes? O mártir, ou seja, sangue derramado, maçom, mártir, sangue derramado pela aliança maçônica em prol da independência. Quer dizer que existe um pacto no Brasil que foi selado com sangue humano. Sim, meus queridos. E todo ano nós marcamos essa data no calendário para que a nação renove esse pacto. Eu não preciso explicar aqui o plano diabólico do diabo por trás da maçonaria. Mas preciso chamar a nossa atenção para algo. Independência. Foi em prol da independência. Você foi criado para ser independente? Não. Fomos criados para sermos livres. Mas independentes nunca. Quando começou esses movimentos pela independência, e se você fizer um levantamento histórico, você vai descobrir que nas Américas, as duas Américas, todos os movimentos de independência foram movidos pela maçonaria. E aquele tal grito da independência que mencionarei amanhã, o grito da independência é uma das maiores maldições na história de todas essas nações. É a mesma, independência ou morte. Não importa português, espanhol, inglês. É o mesmo grito. Esse é um grito do reino de Deus? Independência ou morte? Não, jamais. Livres e livres é o nosso grito. Livres e libertos, se você quiser. Mas independência ou morte? Nunca. E com isso, há um espírito que entra, é o espírito de Lúcifer, o primeiro que declarou a sua independência e foi expulso. Os outros que declararam a sua independência, Adão e Eva, também foram expulsos. Se tivéssemos tempo para olhar Levítico 26 e Deuteronômio 28, nós poderíamos ver que quando uma nação, uma cidade, um povo declara a sua independência de Deus, ela é expulsa. Essa nação, esse povo, essa cidade, os habitantes são expulsos. Por que que Israel foi levado ao exílio? Porque pela idolatria declarou
a sua independência de Deus. E ela foi expulsa como nação da terra que Deus tinha dado a ela. Faz parte do castigo de Deus. Quando um povo, quando uma nação se rebela contra o Senhor e contra a eterna aliança que Ele fez com os moradores da terra. Você pode observar isso se você quiser estudar as civilizações do mundo, as civilizações indígenas, você vai encontrar a mesma coisa. Chega um certo ponto que essa independência chega a tal nível e Deus ou corta e mata todos, como no caso dos incas, astecas, maias e tantos outros, ou ele simplesmente leva exilado. Esses povos são expulsos das suas terras. Independência não é a vontade de Deus. Se você vem, aí que eu sempre aproveito para dar umazinha aqui. Se você faz parte de uma denominação que é conhecido como tal, independente, começa a orar. Porque isso não é de Deus. E eu vou declarar abertamente. E podia ter aqui os presidentes desses tais. Porque tem Batista independente, Metodista independente, Renovada independente, tem Presbiteriana independente, tem não sei das quantas, tem por aí 1000. E ao invocar, ao declarar esse nome, invoca o espírito da independência, que não é o espírito de Deus. Arrepende-te. Arrepende-te. Primeiro você, e aí começa a orar, para que esse nome, essa maldição, seja retirada. Mas tem que começar com você. Dá para receber? Amém? Amém. Tiradentes, 21 de abril. Uma aliança coletiva a nível nacional. Não é apenas uma cidade onde tem a estátua dele em Ouro Preto, de Minas Gerais. Não, não é apenas essa cidade. Essa cidade mantém, pelo turismo, mantém quase diariamente a renovação do pacto através dos turistas, que vão lá para ver e reverenciar pela sua visita aquilo que aconteceu. – 21 de abril. A nação inteira para renovar o pacto. Sangue derramado. E nós sabemos, historicamente, que esse homem foi comparado com quem? Com Jesus? Não é isso que você ouvia na escola? A comparação que... E de repente, 21 de abril cai no dia da paixão de Cristo. Quem tem ouvidos? Mas 21 de abril também é aniversário de uma cidade
Brasília. Quantos anos que Brasília celebrou agora? Alguém sabe? 40 anos. Foi fundada em 21 de abril de 1960. 40 anos. 40 anos. 40 anos. 40 anos. Mas espera aí. Vamos saber de algumas coisas aqui. 21 de abril, fundação de Brasília. Os planos de Brasília não são planos do século 20. Talvez você não saiba disso. Os planos de Brasília vêm desde a declaração da independência. José Bonifácio tinha planos para fazer uma capital no meio da nação. Isso só veio se realizar depois. Nós vamos deixar para falar sobre José Bonifácio amanhã. E o relacionamento dele com Dom Pedro. Mas vamos observar Brasília. Um presidente, Juscelino Kubitschek, cria que ele era a reencarnação de um faraó. Um semideus do Egito. É importante a gente entender isto. Por que é importante a gente entender isto? Se você fizer a leitura de Reis e Crônicas, você vai observar que nesses dois livros históricos, Deus observa certas coisas. Agora, nós precisamos ter um entendimento a respeito dos livros históricos do povo de Deus. Quem está fazendo a leitura da história de Israel? Você não pode ler 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, pensando que algum historiador de Israel resolveu sentar e relatar as coisas que ele via como se for um historiador qualquer nos dias de hoje. Não. O que nós temos aqui é a perspectiva de Deus. O que nós temos aqui é o que Deus achava importante relatar sobre a história de Israel. Eu confesso, eu não sei exatamente quantos anos são relatados de Saul, os reinados de Saul, até o último. Tá? Centenas de anos. Em centenas de anos de história de um povo, podia-se escrever centenas de livros. Não podia? Por isso nós precisamos entender que aquilo que nós temos aqui é essencial para o nosso entendimento espiritual. É aquilo que Deus queria que nós tivéssemos em mãos para entender o que é importante para Deus. Deus tinha formado para si uma nação. Eu quero declarar nesta manhã, Brasil, tu és escolhido. E por mais que não perceba, Deus tem formado para si. Vem cá. Vem cá. Vem cá, irmão. Vem cá. Vem cá. Vem, Francisco. Deus tem formado para si uma nação. Ali, ó. Irmãzinha. Sim, vem cá.
Cadê a minha irmãzinha? Ali, ó. Não, ela que está na sua frente. Nem sei. É. Aham. Não, você mesmo que levantou isso. Vem cá. Sim, vem cá, minha irmã. Você vai olhar as nações do mundo, você vai para a África. E você vai ver os povos africanos. E todo mundo vai ser mais ou menos assim. Tá? Você vai para o Oriente, e os povos, você vai ver assim. Você vai para a Europa, e você vai ver os povos da Europa. Mas você vem para o Brasil, e você vê um povo que Deus fez para si. Uma mistura das nações. Não existe outra nação no mundo onde você vai ver todas as nações na mesma nação. E dentro, reconhecendo a igualdade até pelo casamento. Nos Estados Unidos você vai encontrar, mas você vai encontrar a separação. Você não vai encontrar o reconhecimento de igualdade. Existe ainda preconceito, racismo? Existe. Mas no Brasil, isso tem sido vencido pela mistura. Mas só no Brasil que você vai ver isso. Brasil, tu és escolhido. Um povo que Deus tem formado para si. Obrigado, queridos. Um povo que Deus tem formado para si. O diabo sabia disso. Em 1960, ele começa a operar através de um rei. Um rei chamado Juscelino Kubitschek. Na Bíblia, o que Deus relata para nós em Crônicas, Reis, Samuel, é: se o rei fizer uma aliança, a aliança vale por toda a nação. Ele pode até fazer em particular, mas porque ele é rei, vale por toda a nação. Juscelino Kubitschek cria que ele era a reencarnação de um faraó. Faraó era um rei do Egito que fazia pactos com os deuses do Egito. E depois de ter feito esses pactos, a incorporação demoníaca era tal que daquele dia em diante ele era visto e tratado como semideus, adorado, venerado como homem acima dos homens. É muito importante entender isso, porque faz parte do grande desvio da adoração da nação a outros deuses que não são Deus. No Brasil, 3 anos depois que começou o grande mover do Espírito Santo, no Brasil, 3 anos depois que começou o grande mover do Espírito Santo, 1956, em Vitória da Conquista, um pastor batista, José Rego de Nascimento, mais alguns foram atingidos. Esse avivamento começa a espalhar pelo Brasil, anos 60 e 70.
Veja comigo o que o diabo armou. O presidente, crendo que era a reencarnação de um faraó, determina, nesse mesmo ano de 1956, edificar a cidade de Brasília. Brasília foi edificada para ser uma capital infernal do Brasil. É importante entendermos isso. Toda a fundação, todo o desenho, todo o planejamento dessa cidade, a inspiração veio das trevas. Chama-se nave. Na verdade, é uma ave, a ibis, a ave sagrada da maçonaria e do Egito. Por que o Vale do Amanhecer está ali perto de Brasília? Porque esse homem, como presidente, declarou na fundação de Brasília, crendo que ele era a reencarnação de Faraó, Brasil consagrado aos deuses do Egito. Através da edificação, através da consagração e inauguração de Brasília, Brasil foi consagrado aos deuses do Egito. 21 de abril é o dia em que nós celebramos esse pacto. Não apenas o pacto de uma cidade, Brasília, é da nação, porque essa cidade é a capital nacional. Se você fizer uma avaliação sobre os detalhes, já tem livros e muitos estudos, até seculares, mostrando os vínculos de Brasília com o Egito. E isso que eu estou falando sobre Juscelino Kubitschek, tá? Está imprimido em livros, queridos. Eu não estou jogando aqui um achar. Pelo que eu acho, pelo que eu vejo, não. É declarado da parte dele. (21 de abril) é o dia que nós, como nação, celebramos também esse pacto. Mas, deixa eu fazer uma observação só para você entender como é muito sério isso. No Egito, muitos faraós foram sepultados em pirâmides. E há uma marca das pirâmides que é muito interessante. Um dia por ano, o sol nascendo, um facho de luz penetrava um buraquinho pequenininho que foi feito de fora até a sala da sepultura do faraó. Um dia por ano, esse facho de luz entrava e caía sobre a sepultura desse faraó, renovando o pacto em morte desse faraó com os deuses do Egito. Era a maneira de assegurar a renovação dos pactos. E, queridos, não era apenas um faraó. Essa tecnologia
Eu quero que vocês entendam. Recentemente eu estava com um engenheiro. Essa tecnologia das pirâmides, os engenheiros de hoje não têm. Se tivéssemos que fazer uma pirâmide tal qual tem lá, hoje não tem tecnologia para fazer. A inspiração para isso é satânica. Tal como a inspiração da Torre de Babel era satânica e por isso Deus interveio e por sua misericórdia confundiu as línguas. Porque ainda a raça humana é amada por Deus. E Ele vai resgatar. Em Brasília, no dia 21 de abril, o sol nasce no leste. Chega a uma altura onde passa pelas torres do Senado e do Congresso. E um facho de luz penetra um buraco estrategicamente localizado na Memorial JK, no alto de Brasília. E esse facho de luz cai em cima da sepultura do JK. Não é brincadeira. E quando a nação para no dia 21 de abril, esse pacto é renovado. É sério. Então nós temos dois pactos coletivos a nível nacional. E isso não fala de tantos outros. Tá? Onde a nação é consagrada aos deuses do Egito. Mas como? Os deuses da maçonaria são os deuses do Egito. Em agosto do ano passado, junto com o pastor Francisco, o pastor Léo, junto com a Neuza Itioca e mais alguns, nós fomos para a Grécia e Roma. Em Roma, o pastor Léo tinha pesquisado um livro e descobrimos que naquele dia, 21 de abril, uma outra cidade foi fundada. Roma. 21 de abril também é a fundação da cidade de Roma. E Brasil não tem alianças com Roma, né? Todas as alianças erradas da Igreja Católica têm como QG o Vaticano em Roma. O que muitas pessoas talvez não saibam é que Roma importou todos os seus deuses. Se você estudar a história do que nós chamamos hoje mitologia romana, que não é mitologia, é espiritismo romano, você vai chamar candomblé de mitologia africana? Hã? Quero saber. Você vai chamar candomblé de mitologia africana? Por que não? Porque aqueles espíritos existem, são reais. E quando nós usamos a palavra mitologia, é como se não existissem. É como se fosse fábula. E esse é um grande engano da história mundial. Se você estudar o espiritismo romano, você vai descobrir que os romanos pegaram os seus deuses da Grécia.
A Grécia importou os seus deuses do Egito. Ou por que que você acha que tem um obelisco na praça de São Pedro? O obelisco é um símbolo que veio do Egito. Em Roma, no último dia que nós estávamos lá, eu e pastor Léo, nós fizemos uma pequena caminhada. Nós fomos para todas as 7 colinas de Roma, a pé. E por causa disso nós podíamos ver os símbolos constantemente, de rua em rua, de praça em praça, símbolos dos deuses do Egito. Postes ídolos, obeliscos, toda a escultura, eles dizem que é romana. Na verdade, isso veio do Egito. A inspiração veio do Egito. Então, 21 de abril, Tiradentes, Pacto Nacional. 21 de abril, Brasília, consagração da nação aos deuses do Egito. Celebrando 40 anos. 21 de abril, fundação de Roma. O Brasil está amarradíssima a Roma. Mas o que Deus estava escrevendo? A tua Bíblia te ensina que quem é que controla os tempos? Quem? Deus. Você pode crer comigo que existe uma inspiração por trás do calendário? 500 anos atrás, 22 de abril, eles calcularam que os 500 anos do Brasil seria celebrado na Páscoa, quando Deus declarou: quero libertar o meu povo dos deuses do Egito. Acorda! Abre os seus ouvidos! 500 anos depois, Deus faz os 500 anos do Brasil cair na celebração da Páscoa. O dia em que se celebra os 3 pactos principais sobre essa nação é o derramamento do sangue do Cordeiro. Acha que o sangue de Tiradentes tem algum poder? Pois o sangue de Jesus tem muito mais. Brasil, tu és escolhido. Queridos, eu não sei de nenhuma outra nação na face da terra com quem Deus está falando tão claramente, usando a mesma linguagem que ele usava com o povo de Israel. Ele não está falando com os Estados Unidos assim, com a Inglaterra assim, França. Você pode ouvir os 500 anos do Brasil, Deus dizendo: Brasil, tu és escolhido. Quero te libertar dos deuses do Egito.
Brasil, tu és escolhido. Não és escravo. Brasil, tu és escolhido para ser propriedade peculiar dentre todos os povos. Nação santa. Reino de sacerdotes. Brasil, tu és escolhido. És um povo que Deus formou. No meio de toda a movimentação de Satanás, é Deus que tem formado esse povo. Diferente, singular, peculiar, como eu gosto de falar. Brasil, tu és escolhido. E sabe que Deus estava declarando? Chega de deserto. Por que que ele colocou os 500 anos do Brasil com os 40 anos de Brasília? O mover de Deus, o mover do Espírito, se nós entendemos a frase Rio de Deus, nós vamos entender que historicamente na igreja tem havido momentos em que o Espírito Santo tem movido soberanamente sobre nações. Não é um fenômeno de hoje. Embora estejamos no momento embora nós estejamos num momento singular na história dessa nação. Mas o mover do Espírito Santo tem acontecido ao longo da história, desde Abraão. Você vai ver isso na história de Israel, de tempos em tempos onde houve avivamento em Israel. Isso foi promovido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falando com reis, falando com pessoas, movendo a nação em avivamento. E eu sei que Deus vai mover um avivamento tão grande nessa nação. No Brasil, que com todo carinho não vai poder se comparar à Argentina, nem Canadá, nem África do Sul, nem Coreia. E por que que eu creio nisso? Porque o único exemplo que eu tenho na história humana, onde uma nação inteira se entregou aos pés do Senhor, é o exemplo de Israel. Brasil, a imagem de Israel, tu és escolhido. Tu és escolhido. E é Deus que está falando. Deus está colocando o seu dedo na história do Brasil. Nós é que precisamos ler. O mover do Espírito, conhecido como o Rio de Deus. O último mover de Deus no Brasil
grande mover começou em 1956. Eu já mencionei. Vitória da Conquista. Depois a consagração, 1960, aos deuses do Egito. O que tem acontecido com o Egito? Egito, uma nação que tem, se não me engano, o segundo maior rio do mundo, não é? O Rio Nilo. É uma nação verde, não é? Próspera. Não é? É uma nação deserta. Nada próspera. O povo está sofrendo. E tem sofrido por quê? Porque o Egito tem quebrado a aliança eterna com os moradores da terra. Qual é o destino do Brasil, tendo alianças com os deuses do Egito? Deserto. Onde tem o maior rio do mundo? Qual que é o maior rio do mundo? Amazonas? Que eu saiba, fica no Brasil. Brasil é a maior bacia aquática do mundo. Tem o maior aquífero, lençol de água subterrâneo do mundo. Vamos falar sobre isso amanhã. Eu quero que você veja o que o Espírito Santo está dizendo. Porque é claro que o inimigo está querendo conduzir essa nação à desertificação. No início desse ano, em Recife, houve uma consulta internacional, mais de 120 nações, sobre a desertificação. Lógico, eles estavam estudando a desertificação do Nordeste. Por que que o Nordeste é deserto e o que nós podemos fazer a respeito disso? Mas esse fenômeno não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. O mundo está secando. O que não está acontecendo, queridos, é discernimento espiritual. Nós veremos como a desertificação faz parte do castigo de Deus sobre a terra por causa do pecado e as alianças com outros deuses. A desertificação é certa e está acontecendo no Brasil. Na virada do ano, Deus falou, está começando a maior seca da história brasileira. Dentro de 4 meses, nós começamos a ouvir na televisão as reportagens do norte do Paraná, São Paulo, sul de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás e Mato Grosso, passando a maior seca dos últimos 40 anos. Quero saber por que esse número 40 anos, que corresponde aos 40 anos de Brasília, que corresponde ao tempo que o povo de Deus passou no deserto. O que o Espírito Santo está dizendo?
chega de seca. Chega de deserto. No coração de Deus há um desejo. Eu quero derramar as águas. Quero derramar as águas. Brasil, tu és escolhido. Em João 17, alguém vai dizer, o que isso tem a ver com santidade e poder para transformar a cidade? Deus fala para o povo se santificar. Em Josué ele diz, santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Deus não apenas disse, santificai-vos. Parece que Deus conhece. Claro que Deus conhece a nós. Parece que nós temos uma necessidade de saber, mas por que eu preciso me santificar? Para que eu preciso me santificar? O que adianta eu me santificar? E isso paira sobre a igreja hoje. A igreja hoje é pouco diferente do que o mundo. Na igreja tem o mesmo índice de divórcio, de adultério. Os jovens saem das reuniões dos jovens da mocidade, vão para os boates, depois da visita lá, vai fazer o que vão fazer às noites. Queridos, isso é conhecido do norte, sul, leste e oeste. Cadê temor? Cadê a consciência de que Deus está com seus olhos sobre nós? Jesus disse algo. 17, versículo 19 de João. Capítulo 17, versículo 19. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus tinha um entendimento, queridos. Ele sabia que ele não estava se santificando à toa. Era em prol daqueles que Deus estava confiando a ele. Era em prol da missão que Deus tinha dado para ele pessoalmente na terra. Por que eu estou fazendo essa leitura sobre esta nação? Porque, em primeiro lugar, não é algo que eu simplesmente li. É algo que Deus revelou. É Deus falando. É Deus declarando para a nação a ótica dele da nação brasileira. E se não declarar, nós vamos continuar na mesmice. Nós vamos continuar pensando, não, Deus não se importa tanto. Mas se você tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está declarando, hoje você vai ver e abraçar como a nação brasileira é importante para Deus. Como você é importante. Nós temos aquela música, você é importante para Deus. Onde declare isso. Pois será que você tem abraçado como você é importante para Deus? Queridos,
Quantas nações tem no mundo? Centenas. Quantos povos, então? E Deus aqui está falando com a nação brasileira assim. É com você. Escolhidos. E Deus está fazendo-se ouvir. Por que que você deve se santificar? Porque o Senhor está para fazer maravilhas no meio de nós. Volta para Êxodo 19. Agora, pois, se diligentemente, o quê? Você ouviu a voz do Senhor. Nesta manhã, eu quero declarar aqui, eu sou apenas porta-voz. A voz não é minha. Sou porta-voz. A voz não é minha. Estou carregando algo que Deus está dizendo. Se diligentemente ouvides a minha voz. E guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos do Brasil. Eu não sei como você responde dentro de você. Eu não sei como você vai corresponder com o Espírito Santo nesse momento. Há espaço aqui. Se o pessoal quiser pegar um violão ou teclado só para tocar, 1 minuto, nós temos alguns minutos. Eu creio que você, quando Deus começou a falar essas coisas comigo, Ele disse, Miguel, você vai falar, você tem que falar. E eu tive que abraçar esse papel de falar. Eu tive que abraçar e começar a sonhar com Deus, o que Ele tem para essa nação. O que Ele tem para a nação brasileira é tremendo. É tremendo. Mas eu quero pedir que você corresponda com o Senhor nesse momento. Que você ouça o toque da trombeta do Senhor. Se você sentir no coração de se apresentar, você está se apresentando a Ele. Declarar, Senhor, eu tenho ouvido a sua voz e é isso que eu quero. Eis-me aqui, Senhor. Você se apresenta, é um tempo, você e o Senhor.
Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós e forma em nós a verdadeira filiação. Forja em nós a visão do Senhor para a nossa nação. Revela-te, ó Pai, como Pai verdadeiro para nós. Faça-nos sentir, Senhor, os teus sentimentos para conosco. Libera, Pai, o teu amor. Libera sobre nós, Senhor, o teu carinho, teu afago. Faça conosco os que o Senhor fez com Israel. Toma-nos, Senhor, nas tuas asas. Leva-nos, Senhor, a voar para ver da tua perspectiva quem nós somos diante do Senhor. Na nossa nação, existe uma necessidade de nos arrepender. Uma coisa específica é nos arrepender do autodesprezo. Não nos arrepender do desprezo de outros. Nos arrepender de autodesprezo. Possivelmente, a maior maldição que existe sobre a nação brasileira é a que sai da nossa própria boca. Quando se fala brasileiro é 3 pontinhos. Como é que nós temos preenchido? Quais são as palavras que têm saído da nossa boca? Porque nós é que somos brasileiros. E há uma necessidade de nos arrepender também pela descrença, por não crer
que Deus deseja, pode e vai cumprir os seus propósitos em relação às nossas vidas. Às vezes por desistir. Senhor, nós queremos te pedir em nome de Jesus, perdoa-nos. Perdoa-me, Pai, por não crer na tua condução, por não obedecer à tua condução, pelas vezes que não diligentemente ouvi a sua voz e me desviei. Perdoa-me, Senhor. E, Senhor, eu quero pedir que o Senhor esteja abrindo o livro da vida. Senhor, retira os selos, abre o teu livro para nós, Senhor. Revela o teu plano em relação à minha vida, às nossas vidas, a nossa cidade e a nossa nação. Revela o que o Senhor escreveu. A um que cumpriu totalmente o que está escrito no teu livro a seu respeito, Jesus. Pai, revela-nos o que está escrito para que possamos cumprir. Jesus revelou algo na palavra a respeito do seu ministério e o seu andar sobre a terra. Quando ele foi questionado, ele disse: eu, como filho, eu não faço nada por mim. O que eu ouço o Pai falar, eu falo. O que eu vejo o Pai fazer, eu faço. Clama ao Senhor agora, para que Ele te dê ouvidos para ouvir e olhos para ver, para que você possa ouvir o Pai falar e não falar besteira, sim, só falar aquilo que vem para edificar. Olhos para ver, e vendo o Senhor, você possa agir como Jesus agia. E o Pai te respaldar como respaldava Jesus. Olhos para ver, ouvidos para ouvir, 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 olhos para ver. Ouvidos para ouvir e olhos para ver.
ouvidos para ouvir e olhos para ver, Pai. Senhor, assim como Jeremias tomou a palavra do Senhor e comeu, para que fizesse parte dele, nós tomamos nesta manhã, Senhor, a tua palavra e a comemos. Não apenas para que seja nutrimento, alimento para nós. E sim, Pai, para que gere em nós o teu querer. Quero ser sacerdote. Quero ser nação santa. 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 Sim, Senhor, eu quero ser sacerdote. Quero ser nação santa. Sim, Senhor, quero ser propriedade peculiar dentre todos os povos. Digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Sela, Senhor, a tua palavra agora. O sangue do Cordeiro sobre nós
o selo e a confirmação do Espírito Santo sobre estas palavras, Senhor. Repreendemos o ladrão que rouba palavras, especificamente a palavra do Senhor. É proibido de roubar essa palavra. Senhor, a tua palavra encontra em mim solo fértil. Multiplica, Senhor, a tua palavra em mim. Multiplica, Senhor, a tua palavra em mim. 30, 60, 100 vezes mais. Multiplica, Senhor, a tua palavra em mim. 30, 60, 100 vezes mais. Você está recebendo a semente da palavra do Senhor. Faça-se agora solo fértil. Pede para o Senhor fazer multiplicar a palavra dele na sua vida e na sua boca. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque como nação nós temos pai, não padrasto. Nós temos pai. Nós não somos abandonados. Obrigado, Senhor. Obrigado por falar conosco, Senhor, tão singularmente. Em nome de Jesus.